Hoje, na classe dos adultos, estudaremos a lição de número 9, que tem como título Quem é o Espírito Santo? Estamos vindo de uma sequência de lições cristológicas, onde aprofundamos o nosso conhecimento a respeito da pessoa de Jesus e das heresias em torno de sua natureza humana e divina. Agora, dando prosseguimento ao nosso aprendizado, estudaremos uma doutrina que na teologia sistemática é conhecida como pneumatologia, ou pneumahagioslogia, a doutrina que estuda o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É importante responder a esta pergunta: quem é o Espírito Santo? E a nossa resposta deve estar fundamentada nas Escrituras. Uma vez, em uma aula de discipulado, eu perguntei aos alunos presentes: quem é o Espírito Santo? Houve um silêncio. E de repente, uma irmã levantou a mão e disse: ele é um passarinho. Eu disse: o Espírito Santo é um passarinho? Como assim? A Bíblia diz que ele desceu como uma pomba e pousou em Jesus. Então ele é um passarinho. A gente riu daquela situação e eu passei então a explicar o texto bíblico, não só à irmã, mas a toda a classe. Porque o silêncio denuncia uma incerteza. Quem é o Espírito Santo? Uma vez eu perguntei isso na escola dominical. E um dos irmãos ali presentes não era mais uma classe de discipulado, mas uma classe de escola dominical. O irmão disse assim: olha, para mim o Espírito Santo é uma pessoa um pouco ciumenta. É por isso que quando eu vou orar, eu sempre oro em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Porque se eu não orar e não falar o nome do Espírito Santo, ele vai ficar chateado. Porque a Bíblia diz que ele é ciumento. Aí, meu irmão, aí a gente tem que ter a paciência de conduzir a classe até o ensino bíblico revelado nas Escrituras Sagradas. Não se engane, essa doutrina, apesar de ser bem enfática dentro do pentecostalismo, ainda é recebida com muita ignorância pela maioria dos nossos irmãos. Você vai se surpreender se fizer essa pergunta na classe. Quem é o Espírito Santo? Qual é o seu papel? Qual é a sua obra? Ele é Deus ou não? Você vai gozar, a depender dos contextos aí, de um silêncio que às vezes é um tanto perturbador. Mas precisamos responder à pergunta: quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? E faremos isso à medida em que formos expondo os pontos e subpontos da lição. Os objetivos específicos são, em primeiro lugar, mostrar o Espírito Santo como o Consolador. Em segundo lugar, correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. Por fim, identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente. Vamos cumprir isto aqui mediante a exposição dos pontos e subpontos que estão aqui na revista. Direto ao assunto e com muito conteúdo, o texto áureo nos diz: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 17. E, curiosamente, aqui está o texto da NAA, Nova Almeida Atualizada. Geralmente os textos são da Corrigida. E o pastor está utilizando muito aqui o texto da Atualizada nesta revista. Vamos comparar traduções? Eu vou trazer um texto mais dinâmico, que é o da NVI. Ele diz: pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. A questão aqui é a seguinte: para a gente entender este versículo corretamente, precisamos analisar o seu contexto. No entanto, essa passagem aqui em específica, ela é motivo de debates. Você pode pegar um determinado comentário e ver ali a posição de um autor. Pode pegar outro e ver a posição de outro autor que conflita com a do primeiro. E assim por diante. Porque para os comentaristas, a expressão aqui Senhor pode tanto ser atribuída a Deus Pai, alguns dizem que é uma expressão que faz referência a Deus Pai, outros dizem que é uma expressão que faz referência a Cristo, e ainda outros dizem que o termo Senhor, o Senhor é o Espírito, é uma referência ao Espírito Santo. A expressão Senhor é uma referência ao Espírito Santo. Os comentaristas, eles não chegam a uma conclusão, e é por essa razão que a minha opinião é a seguinte: o comentarista ou o setor pedagógico da CPAD
poderia ter escolhido uma variedade de outros textos para usar como texto áureo, isto é, como texto principal. Mas esse foi o texto escolhido. Vamos aqui analisá-lo rapidamente. O apóstolo Paulo afirma que o Senhor, e aqui eu vou dar a opinião que acredito ser a mais plausível, o Senhor, a expressão Senhor, provavelmente referindo-se a Cristo, no contexto da nova aliança, se identifica com o Espírito Santo na obra da redenção e na transformação espiritual. Isso não significa que Cristo e o Espírito Santo são a mesma pessoa, o que vai contrariar, obviamente, a doutrina da Trindade. Mas sim que Cristo atua por meio do Espírito para vivificar os crentes. A relação entre Cristo e o Espírito Santo é tão íntima que Paulo pode dizer que o Espírito, ou melhor, que o Senhor é o Espírito, no sentido de que é pelo Espírito que Cristo está presente e age na vida dos crentes. Eles estão unidos na execução do plano da redenção. E essa união não implica que são a mesma pessoa. Porém, demonstra que há uma unidade perfeita no agir de ambas as pessoas. É por essa razão que eu vou seguir aqui essa corrente do Hendrickson e de alguns outros, não é? Pois o Senhor, Cristo, é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Uma referência às duas pessoas que agem em perfeita unidade para a execução do plano da redenção. Vamos progredir. Eu disse a vocês que não era um dos melhores textos, não é um texto que há divergências de interpretação, mas fica aqui essa explicação para os irmãos. Não vamos nos deter muito em controvérsias, não é? Porque às vezes a gente se gasta muito tempo com pequenos detalhes, com pequenas discussões e acaba perdendo o locus, aquilo que é o principal da exposição da aula, ok? Verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia para então poder defendê-la. O texto que acabamos de ler enfatiza a importância de conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo antes de ser capaz de defendê-la. E esses dois verbos, conhecer e defender, têm um papel essencial no entendimento deste ponto aqui da lição, que é um ponto importante. O resumo da lição, ou melhor, a verdade prática, é um ponto importante aqui. O verbo conhecer, preste atenção, o verbo conhecer envolve mais do que uma simples familiaridade superficial. No contexto abordado, conhecer significa uma compreensão profunda, espiritual e revelada, que se dá por meio do estudo das Escrituras e da experiência pessoal, sendo esta última validada pela primeira e não contrário. Como é que eu conheço a pessoa do Espírito Santo? Através do estudo sério, sistemático das Escrituras. É lendo a Bíblia que eu sei quem ele é. Mas, através da minha experiência pessoal, eu também posso conhecê-lo intimamente. No entanto, o conhecimento bíblico é o que fundamenta, é o que autentica a experiência pessoal, e não o contrário. A experiência não está em pé de igualdade e nem acima das Escrituras. Quando nós interpretamos a Bíblia, os pentecostais sérios, os pentecostais clássicos, primeiro vão à palavra, para depois, então, sentir, julgar a experiência. A experiência deve julgar a palavra e não... Aliás, vamos fazer confusão. A palavra deve julgar a experiência e não o contrário. Porque tem muita gente que diz assim, eu sinto isso, o Espírito Santo é isso, e não tem uma base bíblica. Por que a gente crê no falar em línguas? Porque temos base bíblica para isso. Por que cremos nos dons espirituais por meio do Espírito? Porque temos base bíblica para isso. Por que nós cremos que o Espírito Santo age, o Espírito Santo atua, o Espírito Santo usa alguém? Temos base bíblica para tal. Entendeu? Então, a experiência, ela está sempre
submissa, está sempre abaixo da autoridade das Escrituras. Então, todo mundo entendeu. Então é importante conhecer e conhecemos ele por essas duas vias. Segundo, o verbo defender, aqui no caso, implica não apenas em proteger a doutrina de falsas interpretações, mas também em ser capaz de argumentar e apresentar uma explicação sólida e coerente com base nas Escrituras sobre quem é o Espírito Santo. Para que você depois não diga que ele é ciumento, que se não falar o nome dele ele vai ficar com raiva. Ou que ele é um passarinho. Ou outras coisas piores, não é? Aí se dá pelo fato de uma ignorância, às vezes até por falta de ensino bíblico mesmo na igreja, mas a gente precisa tomar cuidado, precisamos olhar para as Escrituras, precisamos amadurecer na fé, precisamos conhecer mais o Deus que nós servimos e se relacionamos. Amém? Vamos progredir. Antes da exposição dos pontos, olha para mim aqui os irmãos do YouTube, olha para mim, olha bem aqui no meu olho. Faça um triplo C. Não é nome de remédio. Triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Esta ação irá consagrar o YouTube a evangelista. Irmão Murilo, o que você está dizendo, irmão Murilo? Irmãos, porque quanto você curte, quanto mais você curte, quanto mais curtida tem o vídeo, quanto mais comentário tem o vídeo, mais o YouTube divulga as pessoas automaticamente. Isso é a operação aqui da plataforma. Isso é o sistema aqui, não é? Quanto mais curtida, quanto mais comentário, mais ele entrega esse conteúdo às pessoas. Então faça isso, pois em reciprocidade, vou deixar para vocês aqui como sempre faço, vocês são uma bênção. Aqui na descrição do vídeo vai estar o link para você fazer o download desse subsídio. Irmão Murilo, quem não curtiu, e quem não comentou, e quem não compartilhou? Quem não curtiu, não comentou e não compartilhou vai receber do mesmo jeito, certo? Mas eu peço aos irmãos, nos ajudem, não custa nada. Eu não estou pedindo dinheiro aqui, não custa nada, só nos ajudem aí em nome de Jesus. Os irmãos da ferramenta EBD, tenham paciência, não é? Eu falo aqui com os irmãos do YouTube, porque é necessário que eles nos ajudem aqui também. Os irmãos da ferramenta EBD recebem o vídeo primeiro, tá certo? E depois esse vídeo vai para o YouTube. Só que há uma diferença. Na plataforma da ferramenta EBD, os irmãos têm. Vocês aí no YouTube só tem o vídeo e o subsídio. Mas os irmãos têm vídeo, subsídio, os irmãos têm fluxograma, infográfico, slide profissional, os irmãos têm material para fechamento de trimestre, os irmãos têm acompanhamento do suporte, tem cursos de capacitação, os irmãos têm narração profissional, motion, imagens trabalhadas com reflexões a respeito das leituras diárias para envolver a classe todos os dias da semana até chegar o grande dia, o domingo. Olha, irmãos, tem muita coisa dentro da plataforma da ferramenta EBD. Quem está pelo YouTube, o link está aqui embaixo para conhecer. Não termine esse vídeo sem conhecer a plataforma da ferramenta EBD, porque ela é o local onde o professor da escola dominical encontra tudo o que precisa em um único lugar. Vamos progredir, vamos aqui ao ensino, não é? Ponto 1. O Consolador. O subponto 1 nos diz o outro Consolador. E esse subponto tem como fundamento o Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 16. E a lição nos diz, a palavra outro, nesta passagem, é no grego allos, e significa outro da mesma natureza, mesma espécie e mesma qualidade. Cristo prometeu enviar outro Consolador, o allos, outro como ele, não heteros, diferente. Olha o que a Bíblia diz, João 14,16, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro allos paracletos. Eu estou lendo na NVI, outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. Em primeiro lugar, eu quero destacar aos irmãos aqui, a título de informação, que estamos diante de um texto trinitário, isto é, um texto onde as três pessoas da Trindade aparecem. Jesus está orando, olha só. E eu pedirei a quem? Quem é que está pedindo? É o Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Ele não está orando para ele mesmo. Ele está orando ao Pai. Ele diz, eu pedirei ao Pai. E ele dará outro.
Se é outro, não é nem o Pai, porque é Ele quem vai dar, e não é o Filho, porque é outro. Dará outro conselheiro para estar com vocês. Quem é esse outro conselheiro? Ele deixa bem claro, o Espírito da Verdade. E olha, irmãos, esse texto é esclarecedor e tremendamente fantástico. O Pai, aqui é aquele quem está enviando o Espírito, o Filho está rogando e o Espírito é chamado de Parakletos ou Parakletos no grego, que implica que Jesus também é um conselheiro, mas que o Espírito virá em seu lugar para cumprir essa função de forma contínua. Irmãos, isso aqui é fantástico. Isso aqui é uma prova da divindade do Espírito Santo e da sua pessoalidade. Irmão Murilo, como assim? Presta atenção, rapaz, para tu não estar assistindo esse vídeo um monte de vez. Pega caneta, papel, revista, vai anotando, vai prestando atenção, ok? Presta atenção, olha que informação extraordinária. Há duas palavras gregas para outro. Nós vimos isso na leitura da lição. Olha só, a primeira é heteros, que significa outro diferente. A segunda é allos, que significa outro igual, da mesma substância. Em resposta à sua oração, a oração do Filho, o Pai enviará o allos parakletos, outro consolador. E o William Hendrickson diz uma coisa fantástica e fenomenal. Aqui é um dos pontos mais importantes aqui dessa lição. Ele diz o seguinte: o Espírito é outro consolador e não um consolador. Um consolador que seja diferente. Portanto, se Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo deve ser também uma pessoa, porque ele é o allos parakletos. Igual, de mesma substância, não diferente. Se Jesus é Deus, é divino, o Espírito Santo também deve ser divino, porque ele é o allos parakletos, outro consolador, vou ler o texto da lição, outro consolador da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade. Irmão Murilo, como é que a gente prova a divindade do Espírito Santo e a sua pessoalidade? Olha, irmão, se Cristo é uma pessoa, se Cristo é um ser divino, né? Eu falo aqui pessoa, pessoalidade no sentido de intelecto, no sentido de pensar, no sentido de agir, no sentido de não ser impessoal. Né? Se Jesus é uma pessoa com esses atributos, né, de pessoalidade, de sentir, de razão, esse tipo de coisa, eu não estou falando aqui de natureza humana, entenda? Estou falando de pessoalidade. Se Cristo tem, né, essa característica de pessoalidade e ele também é divino, o Espírito Santo também é, porque ele é o allos, outro da mesma espécie. Progredindo, o subponto 2 diz o parakleto. E aqui o texto está fundamentado em João, aliás, o subponto está fundamentado em João 16 e 7. A lição diz, o termo grego para paráclitos vem da preposição para, ao lado de, próximo, e do verbo kaleon, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. O termo Parakletos, ele aparece pelo menos 4 vezes no Evangelho de João. Eu peço perdão pela pronúncia do grego, tá certo? A pronúncia, às vezes, nem é aproximada da pronúncia correta, mas eu estou citando aqui, então os irmãos relevem, tá bom? Então, aparece 4 vezes na Bíblia, aparece em João 14,16, aparece em João 14,26, em João 15,26 e em João 16,7. E uma vez em 1 João, capítulo 2, versículo de número 1. E preste atenção, né? Não ocorre em nenhum outro lugar do Novo Testamento e nem na Septuaginta. No Evangelho de João, parakletos refere-se consistentemente ao Espírito Santo enviado no Evangelho, viu, de João, não na carta, mas no Evangelho, refere-se consistentemente ao Espírito Santo enviado para estar com os discípulos após a ascensão de Jesus ao Pai. Nos textos helenísticos antigos, nos textos que corriam naquela época do apóstolo João e antes dele, o termo parakletos designava um advogado,
Alguém que falava em favor de um acusado. Não no sentido profissional moderno, mas como um amigo ou um patrono que intercedia por alguém. No Evangelho de João, uma das funções do Paracletos é testemunhar a favor de Jesus contra um mundo hostil. Entretanto, preste atenção, o significado do termo não pode ser determinado apenas por seu uso no contexto helenístico. É necessário analisá-lo dentro do próprio Evangelho de João e das funções que lhe são atribuídas. É por isso que você vai pegar muitas lições, muitas traduções, muitas Bíblias, e você vai ter ali a tradução de Consolador. Nós lemos aqui a tradução do Consolador, Conselheiro, como está na NVI. Aí vai ser traduzido, pode ser traduzido como mestre, advogado, ajudador, guia. E a verdade é que nenhuma dessas traduções capta plenamente todos os aspectos do termo, razão pela qual algumas traduções usam simplesmente a forma transliterada. Quando aparece o termo paracleto, ela bota lá paracleto. Não traduz como advogado, nem conselheiro, nem ajudador, nem guia e nem nada desse tipo, certo? Eu não me recordo se a gente tem uma tradução dessa no português, mas nas versões inglesas nós temos aí algumas, ok? Mas presta atenção, o termo é muito rico. Quais são as funções do Paracletos? Ele conforta os discípulos após a partida de Jesus, João capítulo 14, versículo 16 ao 17. Ele ensina e recorda as palavras de Jesus, João capítulo 14, versículo 26. Ele testemunha a favor de Cristo, João capítulo 15, versículo 26. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, João capítulo 16, versículo 7 ao 11. Ele guia os discípulos em toda a verdade e revela o que está por vir, João capítulo 16, versículo de número 13. O Paracletos tem muitas funções. E no contexto aqui dos versículos que estamos falando, primeiro, ele é uma dádiva, ele é um presente dado pelo Pai àqueles que amam e obedecem ao Filho. É só você ler o contexto de João do capítulo 14. Ele dá, o Pai concede o Espírito àqueles que amam e obedecem o Filho. Amar e obedecer o Filho não me torna merecedor. Porque quando a gente olha para os discípulos, eles não eram merecedores. Eles eram discípulos, eles amavam Jesus, eles obedeciam Jesus, mas ainda continuavam imperfeitos, errando, falhando aqui e acolá. Mas é a essas pessoas imperfeitas que Jesus ora para que o Pai envie o seu Espírito. Em segundo lugar, a dádiva do conselheiro é feita pelo Pai aos discípulos a pedido de Jesus. É Jesus quem ora, é Jesus quem intercede, é Jesus quem pede para que o Pai envie o conselheiro, o consolador aos discípulos. Em terceiro lugar, foi no contexto de sua partida que Jesus prometeu enviar outro conselheiro para que seus discípulos não ficassem órfãos. O ministério do conselheiro, o ministério do Espírito, o ministério do Paracleto era justamente espelhar o ministério de Cristo. Ele conforta, ensina, convence o mundo do pecado, conduz à verdade e revela o que está por vir, dando continuidade à missão de Cristo. Aleluia! Essa promessa é uma promessa para os crentes, é uma promessa para a igreja. O Espírito Santo é dado àquele que crê, àquele que obedece e ama ao Senhor. Não confunda a concessão do Espírito com o batismo no Espírito Santo. Uma pessoa pode ser batizada no Espírito Santo e, devido ao descuido e à negligência espiritual, ser vazia. Em contrapartida, eu estou falando aqui de possibilidades. Em contrapartida, uma pessoa pode não ser batizada no Espírito Santo, mas ser cheia do Espírito. O Espírito está nela. Então são duas doutrinas, são duas coisas diferentes que nós não abordaremos aqui nos detalhes nesta aula. Mas vamos progredir. O subponto 3 diz, seu uso no Novo Testamento. A lição nos diz, o termo paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo, e, além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado, em 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Em João 2 e 1, presta atenção, Jesus Cristo é
ele próprio, chamado de Paracleto, ele é auxiliador no sentido de ser advogado e intercessor junto ao Pai no interesse dos crentes que cometem pecado. Meus irmãos, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico. Pelo Evangelho de João, nós podemos dizer o seguinte, pelo Evangelho de João nós podemos dizer o seguinte, que Jesus é um consolador, porque se ele vai enviar outro, então Jesus é um paracletos. Ele é o paracletos que veio primeiro. Se vai vir outro, nós entendemos que o Espírito Santo também é um paracletos. E pensando de forma mais ampla e dando aqui detalhes àquilo que nós estamos falando, temos um intercessor no céu. Nosso Senhor e Salvador Jesus, e só Ele. Não tem nenhum intercessor outro no céu que não seja Jesus. Ah, o santo tal, não. Ah, o santo fulano de tal, não. E Maria, também não. Jesus é o Paracletos, que intercede em nosso auxílio na presença do Pai. E nós temos aqui um Paracletos na terra, que nos ajuda, que também intercede por nós com gemidos inexprimíveis, conforme Paulo diz em Romanos capítulo de número 8. Então, o crente, ele está bem assistido. O crente nunca está sozinho. Mesmo o crente que erra, mesmo o crente que fala, tem o Espírito à sua disposição para lhe conduzir ao arrependimento. Tem Jesus intercedendo por ele. Pai, morri por ele. Eu morri e ressuscitei por ele. Então, meus irmãos, só fica caído quem quer. Uma coisa é cometer uma falha, uma coisa é fracassar em determinada ocasião, outra coisa é escolher ficar caído. Porque Deus lhe dá condições para se levantar, assim também como dá condições para você permanecer de pé e não cair. Temos o auxílio do Espírito e o auxílio do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos progredir? Ponto 2, sua deidade, atributos e obras. Os irmãos não se assustem pela quantidade de textos bíblicos que tem no subsídio. Lógico, eu não vou ler todos, mas há uma quantidade aqui considerável que vocês podem trazer para a sua classe e fazer uma análise em grupo. Vamos lá. Subponto 1, sua deidade. A lição diz, a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo aparecem sempre de forma alternada, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Vamos analisar alguns textos que apoiam essa ideia. O primeiro deles é Êxodo 17 e 7. E aqui nós temos uma comparação com Hebreus capítulo 3, versículo 7 a 8. Diz o seguinte, por que tentaram o Senhor dizendo... Preste atenção. Êxodo 17, 7 diz assim, por que tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Aqui é um texto do Antigo Testamento. O escritor aos Hebreus, lá no capítulo 3, versículo 7 e 8, vai fazer referência a essa passagem. E ele vai dizer o seguinte, por isso, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação do deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Quem é que está dizendo aqui? Como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz... Olha que coisa interessante, irmãos. Aqui o escritor aos Hebreus está fazendo esse paralelo. Quem foi que foi tentado lá? Ele está dizendo que foi o Senhor, né? E ele está dizendo que quem foi tentado lá foi o Espírito Santo. No registro de Êxodo aparece Senhor. O escritor aos Hebreus interpreta ali Senhor como Espírito Santo. Irmão Murilo, não ficou tão claro. Vamos a outra referência? Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Diz assim, então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Há um paralelo aqui entre os nomes Espírito Santo e Deus. Espírito Santo é Deus.
2 Samuel, capítulo 23, versículo 2 e 3 é bem interessante. Diz o seguinte: o Espírito do Senhor fala por meio de mim. Então nós temos a referência ao Espírito Santo. E a sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, e a rocha de Israel me disse. Aí o texto prossegue. Veja novamente aqui o paralelo. Outro texto, vamos ler todos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Diz o seguinte: vocês não sabem que são santuário de quem? De Deus. E que o Espírito de Deus habita em vocês? Novamente, esse contraste entre Deus e Espírito. O Espírito Santo é Deus. Vamos aos seus atributos, subponto 2. A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos divinos, como acontece com o Senhor Jesus Cristo. Eu penso que aquele texto lá do Evangelho de João, capítulo 14, onde fala alos paracletos, é um texto ali que não deixa dúvidas sobre a divindade do Espírito Santo. Se Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, a gente está aqui só complementando, certo? Quanto aos seus atributos revelam que ele é Deus. Ele tem atributos que são incomunicáveis, atributos que são exclusivos do ser de Deus, atributos que são exclusivos da divindade. Primeiro, ele é onipotente. Romanos capítulo 15, versículo de número 19. Nós temos também lá o texto de Lucas, onde diz que a sombra do Altíssimo te cobrirá, né? Ele virá sobre ti e tal. Aí o texto vai dizer lá no final, porque para o Senhor, porque para Deus nada é impossível. E aquilo ali é uma referência à ação do Espírito Santo no nascimento virginal de Jesus. Então, ele é onipotente, a sombra do onipotente, né? Eu lembrei o texto aqui, a sombra do onipotente te cobrirá. Então, ele é onipotente. Romanos 15, 19 diz, com o poder de sinais e prodígios, com o poder do Espírito de Deus, de tal maneira que desde Jerusalém, arredores até o Lírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. O Espírito Santo é onipresente. Leia o Salmo 139, versos 7 e 10. Porque onde mirei do teu Espírito? Ou onde fugirei da tua face e subir ao céu, lá estás. Se fizer um inferno na minha cama, eis que lá ali estás também. Se tomar as asas da alvorada e me detiver nos confins do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. O Espírito é onipresente, digo, não é? Ele também é onisciente, porque ele prescruta a mente de Deus. Ele vai nas profundezas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 ao 11. O Espírito Santo é eterno. Hebreus, capítulo de número 9, versículo 14. O Espírito Santo é criador. Jó, capítulo 26, versículo 13. Jó 33 e 4. Salmo 104 e 30. O Espírito Santo é fonte de poder e milagres. Temos aí 12 e 28 de Mateus, Atos 2, 4. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 ao 11. Seus atributos pessoais são também revelados na Bíblia. Olha que interessante, preste atenção. O Espírito Santo ensina. João capítulo 14, versículo 28. Né? Ele será enviado, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Uma força não faz isso, uma força não ensina, uma força é impessoal. O Espírito Santo fala. Atos capítulo 2, versículo 7, 11 e 17. O Espírito Santo, aliás, Atos não, irmãos, perdão, Apocalipse, viu? É a citação certa. Apocalipse 2 e 7, depois o versículo 11 e o versículo 17. O Espírito Santo guia, Romanos 8 e 14 e Gálatas 5, 18. O Espírito Santo clama, Gálatas 4, 16. O Espírito Santo convence. Uma força, ela não tem razão. O Espírito Santo convence. João 16, 7 e 8. O Espírito Santo testifica. João 15, 26, Romanos 8, 16. O Espírito Santo escolhe obreiros. Atos capítulo 13, versículo 2 e Atos 28, 28. O Espírito Santo julga. Atos 15, 28. O Espírito Santo intercede. Atos 8, 26. O Espírito Santo impede. Atos 16, 6 e 7. O Espírito Santo se entristece. Atos 4 e 30. Então nós temos aqui atributos de sua pessoalidade e atributos de sua divindade. Progredindo, suas obras. Suas obras também revelam a sua divindade. A lição diz no subponto 3. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus, dá vida eterna, guia o seu povo, é Senhor da igreja e santificador dos fiéis. Então,
O Espírito Santo tem obras que testificam da sua pessoalidade e divindade. Vamos aqui falar sobre as obras do Espírito Santo no ministério de Jesus. Olha que interessante. No seu nascimento virginal, Mateus 1, versículo 18 ao 20. No seu batismo, o Espírito Santo estava lá presente, autenticando o seu ministério, Mateus 3, 13 ao 17. Na sua tentação, o Espírito conduziu ao deserto, Mateus 4, 1, Marcos 1, 12, Lucas 4, 1. Seu início do ministério evangelístico, ou evangélico, Lucas 4, versículo 14 ao 21. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia, na virtude do Espírito, para anunciar a mensagem de arrependimento. Na expulsão de demônios, Mateus capítulo 12, versículo 22 ao 28. Na sua alegria, né? Lucas 10, 21 diz, naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo, na sua expiação. Hebreus capítulo 9, versículo 13 ao 14, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, na sua ressurreição. E o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Romanos 8 e 11. Na doação, no envio do Espírito Santo e várias outras coisas. Temos muitas obras relacionadas ao Espírito. A obra da redenção, ele aplica a obra da redenção na vida dos crentes. Ele atua também na questão da fala, não é? Quando o Espírito vem sobre uma pessoa, essa pessoa ela profetiza, ela fala em línguas, ela louva, ela canta, ela pronuncia bênçãos. Então o Espírito Santo em sua obra está muito também atrelado à fala. A sua obra também está relacionada à capacitação da igreja para a promoção do evangelho e também para a edificação dos santos. Ele concede os dons espirituais, ele enche, ele capacita, ele dá ousadia. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é divino e ele é atuante para que a igreja cumpra a sua missão aqui no mundo. Cansei. E você está aí pensando, misericórdia, é tanto texto bíblico, vou ter que escutar de novo, vou ter que ir pausando para anotar. Não, faça só o download do subsídio, homem. E vá anotando aí as suas impressões. Vá anotando aí as suas aplicações específicas para a sua classe. Olha que tanto conteúdo bom aqui. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é divino e o Espírito Santo atua para que a igreja cumpra a sua missão aqui na Terra. Por fim, ponto 3, heresias antigas e novas. Tá dormindo, rapaz? Tu tá procrastinando? Tu tá dividindo tua atenção de novo? Para de olhar o celular. Presta atenção na aula para tu absorver o conteúdo. Vamos lá, homem de Deus, mulher de Deus. Ponto 3, heresias antigas e novas. O subponto 1 diz, as primeiras heresias. E aqui nós temos uma citação dos arianistas, uma citação dos tropicianos e uma citação dos pneumatomacianos. Vamos lá. Quanto aos arianistas, a lição diz: Ario considerava o Espírito Santo como uma criatura, fora dos principais debates focados no Filho. Eunômio viu o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas produzidas pelo Filho a pedido do Pai. O que a gente pode dizer sobre o arianismo e o Espírito Santo? Ário, ele se deteve mais nas questões voltadas à cristologia. Porém, os seguidores de Ário, até uma turma chamada semi-arianos, entendiam o Espírito Santo como divino, mas inferior ao Pai. Eunômio, ele foi um ariano ou um arianista mais radical e ele dizia que o Espírito Santo era um ser criado. Então o Espírito Santo não chegava nem mesmo a ser divino, ele era um ser criado. Ele era a mais nobre das criaturas. Porém, pela leitura e pela interpretação daquilo que já foi feito aqui no ponto 1 e no ponto de número 2, o arianismo cai por terra. Ele não é um ser criado. Ele é o Espírito eterno. Se lembra do texto que nós lemos, vai lá de Hebreus. Então não tem como ele ser uma criatura. Ele não foi gerado, ele é procedente do Pai e do Filho. Ele é o Espírito eterno. Se ele é Deus, se ele é a terceira pessoa da Trindade,
ele é incriado, ok? Então, os arianistas, eles seguiam nessa direção, foram ali condenados no Concílio de Nicéia, e depois, nessa questão, que era uma questão não tão assim acirrada, envolvendo o Espírito Santo, eles também foram condenados. Aí nós temos aí um nome esquisito, né? Tropicianos. Uma seita do Egito que, segundo Atanásio, fazia uma exegese figurada, considerando o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Olha, irmãos, a gente tem pouca informação sobre os tropicianos. Tem muita coisa, muita pouca informação sobre eles. O que nós conhecemos desses sectários, desses divisores da igreja, é a partir dos escritos de Atanásio. Então, Atanásio foi quem criticou, foi quem combateu essa heresia. A seita dos tropicianos, ela é simplesmente mencionada nos escritos, né, desse pai da igreja. E eu não me recordo, e nas pesquisas que fiz, não achei muitas outras coisas sobre essa doutrina aqui. Mas entender que o Espírito Santo é um anjo, com base em que interpretação? Com base em que exegese? Só na exegese da alegoria. A exegese da alegoria, a exegese do sentido figurado, é aquela exegese que é você quem atribui significado ao texto. Então o texto tem ali um significado oculto e você descobriu esse significado oculto. Não é que você descobriu, você inventou. Aí qualquer coisa pode significar qualquer coisa. Então Atanásio entendeu qual era o X da questão. Uma exegese ruim e combateu os tropicianos. Temos aí os pneumatomacianos, que nome difícil de falar, né? Vai ter muita gente aí que vai ter isso aqui como um trava-língua. Surgiram após os tropicianos, negando a divindade do Espírito Santo. O termo pneu, eu não vou saber citar aqui, significa opositores do Espírito. Eustáquio de Sebaste foi o principal defensor dessa heresia. Ó que audácia, né? Opositores do Espírito. Então eles entendiam que o Espírito Santo não era divino. E eles combateram, né, essa doutrina ortodoxa da Trindade, a doutrina ortodoxa da divindade do Espírito Santo. Novamente, foi algo que não teve tanta relevância, algo que se perdeu, né, sectários que sumiram ao longo da história da igreja. Os pensamentos dessas seitas antigas ainda se fazem presentes nos dias de hoje, não é? Mas essas seitas em si, elas ficaram para trás. Elas ruíram com o passar dos tempos. Voltando-se aqui para o subponto 2, que é... Cadê aqui? Subponto 2. Isso mesmo. As heresias na atualidade. A lição vai dizer o seguinte aqui nesse subponto. Esse subponto já é um subponto bem importante. O grupo religioso das Testemunhas de Jeová é seguidor da antiga linha teológica dos arianistas. Eu não sei até que ponto eles são seguidores do arianismo, né? Na questão pneumatológica. Na questão cristológica, sim, mas na pneumatológica eu fico até com o pé atrás, não é? Associar o pensamento das Testemunhas de Jeová hoje com o pensamento dos arianistas. A gente não tem muitas fontes, pelo menos eu não consegui aqui encontrar muitas fontes primárias para fazer essa associação de forma perfeita. Mas o pastor Ezequias, ele faz essa associação e ele diz: seus líderes negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam seu nome com letras minúsculas. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus. E usa a expressão "e todos ficaram cheios de Espírito Santo". A associação talvez aqui seja com relação à divindade, porque os semi-arianos, que não eram tão radicais, entendiam que o Espírito Santo era divino, mas inferior. Os radicais entendiam que ele era um ser criado. Só que os testemunhas de Jeová não são nenhum e nem outro. Eles entendem que o Espírito Santo é uma força ativa. Olhe a declaração de fé das Testemunhas de Jeová. Cremos que o Espírito, com letra minúscula, Santo, é uma força ativa de Jeová, uma força impessoal que está em todos os lugares ao mesmo tempo, razão pela qual não pode ser uma pessoa, mas a poderosa energia que Jeová faz emanar de si mesmo para realizar sua santa vontade. A ilustração que eles dão aqui é a seguinte: Jeová é como uma usina elétrica
E o Espírito Santo é a manifestação de seu poder nos lugares mais distantes para a execução de sua vontade. É uma força ativa e impessoal. É assim que os testemunhas de Jeová creem. Porém, à luz do que nós lemos e à luz dos inúmeros textos que aqui citamos, os testemunhas de Jeová são heréticos quanto a esse pensamento. Eles falam outro evangelho, outra doutrina que não condiz com as Escrituras. O Espírito Santo é, sim, uma pessoa e o Espírito Santo é, sim, divino. Temos aqui ainda um mais absurdo, né? Uma coisa vai ficando pior, né? Vai só ficando pior. O subponto 3 diz o seguinte: o Espírito Santo em outras religiões. Aí a lição vai focar aqui no islamismo. Ele diz assim: em algumas religiões no Oriente, a noção sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo dos heresiarcas, de modo que não há nada novo debaixo do sol. Ok. Aí ele vai falar aqui: uma crença estranha. Intelectuais islâmicos interpretam passagens do Alcorão como cumprimento da promessa de Jesus sobre a vinda do Consolador, confundindo periclitos com paracletos, concluindo equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido. Então, para alguns intérpretes do Alcorão, quando eles leem lá as suras, que são os capítulos do Alcorão e seus determinados versículos ali, né? Eles chegam à conclusão de que o seguinte: olha, essa promessa de Jesus aqui sobre o Consolador é uma profecia a respeito de Maomé, do nosso conselheiro, do nosso Consolador. Isso é um absurdo! Quem é o Espírito Santo dentro do islamismo? Já que Consolador é uma referência a Maomé. Eu notei aqui a resposta de um seguidor do Islã. Resposta de muçulmano à pergunta: quem é o Espírito Santo? Entre aspas, ele diz: para nós, o Espírito Santo é o anjo Gabriel. Olha que surpresa, não é? É o anjo Gabriel. Não acreditamos que o Espírito Santo seja uma divindade que fala conosco em nossas cabeças. Se queremos falar com Alá, fazemos dua, que são as súplicas, as orações. Se queremos que Alá fale conosco, lemos o Corão. O engraçado sobre o Espírito Santo é que todos os cristãos afirmam tê-lo. Protestantes, católicos, mórmons, etc. Todos têm o Espírito Santo, mas acreditam em uma doutrina diferente e em uma Bíblia diferente. Isso aqui é um muçulmano falando. Eu não sei qual é a Bíblia que ele está lendo, né? Uma das características de o islamismo ser considerado heresia é que eles têm a Bíblia e têm o Alcorão como fonte de autoridade. Nós só temos a Bíblia. Aí que Bíblia diferente é essa que nós estamos lendo? Então eles entenderem que o Espírito Santo é o anjo Gabriel, que Bíblia é essa que eles estão lendo? Então, meus irmãos, há doutrinas hoje heréticas a respeito da pessoa do Espírito Santo, como nos tempos primeiros, como na igreja primitiva. Porém, como é que o cristão, eu vou até pegar a minha aqui, como é que o cristão, ele combate essas heresias? Como é que o cristão chega à maturidade, né? Para não dizer que o Espírito Santo é um passarinho, ou ciumento, ou coisa do tipo, ou não chegar a dizer aqui o absurdo que nós acabamos de ver aqui, uma força impessoal, ou o anjo Gabriel. Como é que o cristão amadurece? Aqui, ó. Palavra, Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Não tenha medo de estudar, não. Estude. Não tenha medo de ler a Bíblia, não. Leia, para você não ser crente menino levado por todo o vento de doutrina. Você precisa ler para você ser crente maduro. Maduro na fé. Crente capaz de ensinar a outros crentes novos a terem firmeza também. Falamos aqui rapidamente, resumidamente, sobre quem é o Espírito Santo. E eu agradeço você, a aula aí hoje se estendeu um pouquinho mais, não é? Quase 1 hora de aula. Eu agradeço você que teve a paciência de chegar até aqui. Graças a Deus por isso. É Jesus quem está lhe ajudando aí, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Um ótimo final de semana. Uma ótima aula de escola bíblica dominical. E olha, não se esqueça, abra a jaula. Amém.